Boa noite a todos vocês conectados aqui conosco. Deus tem algo para fazer. Deus já tem feito algo sobrenatural em nossas vidas. Eu creio nisso. Como disse o André, nós viveremos coisas que nós nem esperávamos que ainda poderiam ser vividas. Eu creio nisso, eu creio nisso. Por isso nós não podemos abaixar a nossa guarda. Nós vivemos numa sociedade onde é necessário que se faça uma evolução a qualquer custo e a qualquer preço. E existem momentos em nossas vidas, talvez você já tenha vivido isso como eu, ou talvez ainda nós temos que viver nesse tempo. Por isso que Deus tem falado aos nossos corações, falará através da reflexão que nós traremos nessa noite, de que há momentos que é hora de voltar. Sim, nós devemos de evoluir, e muitas vezes voltar para um cristão é evoluir. Para nós como homens, como seres humanos, parece que nós estamos retrocedendo, deixando de ser quem nós somos. Não para uma evolução, mas para uma degradação de quem nós somos. Então eu te digo nessa noite, meu irmão, minha irmã, jovem, adolescente, criança, quem estiver aí, existe hora de voltar. E quando é Deus que manda, a evolução, há ganho, mesmo na perda, mesmo parecendo perda, há ganho. Talvez nós olhemos para esse ano tão louco que nós estamos vivendo, e talvez você fale, parece que eu só perdi. Mas existem coisas que Deus faz que é de dentro para fora. E quando Deus constrói algo de dentro para fora, nós não temos a noção do que Deus está construindo em nós. E muitas vezes nós trazemos trevas sobre o que Deus já iluminou, cara. Sobre o que Deus já trouxe luz, já trouxe transformação. Por nós não vermos o divino acontecendo. E nós temos que crer nisso. Nós temos que viver por isso. Mesmo não vendo, mesmo os nossos olhos não tendo a formação, não tendo a imagem do que tem se construído. Eu olho para a vida de Jacó e eu vejo um homem que ele entendeu que o voltar, mesmo que gerasse medo, incertezas, inseguranças, ele sabia que era o certo de se fazer. Não porque era ele que estava querendo voltar, mas era porque Deus estava mandando ele retornar. E é impossível, gente, a gente prosseguir naquilo que Deus tem construído, no propósito que Deus tem para nós, no plano que Deus já sonhou, naquele que Ele te revelou. Se existem coisas mal resolvidas, se existem coisas que nós deixamos como se já tivessem sido feitas, já estivessem sido saradas, curadas. Cara, a gente precisa entender que é necessário muitas vezes retornar. E a Bíblia fala lá em Apocalipse, volta aonde? Não era para cristãos, era para crentes. Volta aonde você caiu, volta aonde você parou. Não existe como a gente prosseguir, cara, se a gente não voltar, se a gente não retornar. Porque senão se torna aparência somente. E a essência começa a se esvair. Você já tentou segurar a água com a sua mão?
ela começa a ir embora, né, entre os dedos. É dessa forma. Se nós não entendemos o que Deus tem pedido de nós, nós vivemos somente de aparência, e a essência começa a escorregar entre os dedos. Eu queria ler com você Gênesis o capítulo 32. Diz assim: Jacó também seguiu o seu caminho, e anjos de Deus vieram ao encontro dele. E quando Jacó os avistou, disse: Este é o exército de Deus. Por isso dou àquele lugar o nome de Maanaim. Jacó mandou mensageiros adiante dele a seu irmão Esaú, na região de Seir, território de Edom, e lhes ordenou. Quando nós entendemos que Deus está mandando a gente retornar, nós entendemos qual é a nossa condição. Porque quando nós não entendemos qual é a nossa condição, nós nunca retornaremos para que Deus faça aquilo que Ele tem que fazer. E Jacó entendeu a sua condição. Jacó mandou os mensageiros adiante dele a seu irmão Esaú, na região de Seir, território de Edom, e lhes ordenou: Vocês dirão o seguinte ao meu senhor Esaú. Jacó, ele tinha fugido, porque ele não tinha entendido que Esaú era sobre ele, que Esaú exercia, sim, uma autoridade sobre ele. E nós precisamos, cara, nós jovens e adolescentes, nós precisamos respeitar as gerações que antecedem a nós. Porque se nós não respeitarmos as gerações que antecederam cada um de nós, nós não continuaremos o legado. Porque se hoje nós vivemos o que nós vivemos, foi porque pessoas choraram, oraram, jejuaram lá atrás. Jacó entendeu que a maneira que ele tinha saído não era a maneira que ele tinha que retornar, não era a condição que ele tinha para retornar. E ele disse: Vocês dirão o seguinte ao meu senhor Esaú: Assim diz teu servo Jacó, se submeteu. Quando nós submetemos aquilo que Deus está querendo de nós, não há inferno que pare, não há impedimentos que gerem aquilo que não há impedimentos que parem aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus está construindo. Amém? Eu acho que você de casa falou amém comigo. Amém? Amém. Então ele disse: Morei na casa de Labão, e com ele permaneci até agora. Tenho bois, jumentos, ovelhas e cabras, servos e servas. Envio agora esta mensagem ao meu senhor, para que me recebas bem. Quando os mensageiros voltaram a Jacó, disseram: Fomos até o seu irmão Esaú, e ele está vindo ao seu encontro, com 400 homens. Jacó se encheu-se de medo e foi tomado de angústia. Então dividiu em 2 grupos todos os que estavam com ele, bem como ovelhas, cabras, bois e camelos. Pois assim pensou: se Esaú vier e atacar um dos grupos, o outro poderá escapar. Então Jacó orou: Ó Deus de meu pai Abraão,
Deus de meu pai Isaque. Ó Senhor, que me disseste: volte para a sua terra, para os seus parentes, e eu o farei prosperar. Não sou digno de toda bondade e lealdade com que trataste o teu servo. Até aqui, quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado, mas agora possuo 2 caravanas. Livra-me, rogo-te, das mãos de meu irmão Esaú, porque tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a mim como as mães e as crianças. Cara, ele entendeu que era Deus mandando ele retornar, e que mesmo em meio ao medo de que os seus mensageiros trouxessem aquela mensagem de que ele estava indo aí, cara, com 400 homens, e eu imagino a cara de pavor dos mensageiros dele, porque eu entendo que Esaú ainda estava magoado com Jacó, por tudo aquilo que já tinha acontecido. Mas gente, como eu disse, quando nós colocamos os pés no caminho que Deus tem pedido para nós trilharmos, mesmo que seja um caminho de volta, Ele está agindo, Ele está movendo céus e terras, Ele está movendo o coração dos homens, Ele está movendo tudo para que Ele cumpra em ti os propósitos e os desígnios pelo qual Ele sonhou e projetou para mim e para você. Enquanto Jacó retornava, Deus ia movendo o coração de Esaú. Deus ia mudando a história, o caráter de Jacó, porque ele entendeu qual era a condição dele, de sujeitar-se, de voltar ao caminho, voltar aonde ele tinha caído. E eu provo isso para vocês, que quando nós estamos no caminho de volta, Deus está conosco, e Deus está movendo aquilo que Ele quer fazer, e Ele move céus e terras, Ele move todos os impedimentos quando nós dizemos sim, mesmo que seja para retornar, mesmo que pareça para nós, mas eu vou deixar de ser quem eu sou. Não, você não vai deixar de ser quem você é. Deus continuará construindo o seu caráter de discípulo fiel, de seguidor de Jesus. Ele apontará o caminho, e você dizendo sim, Ele mudará o seu coração, sua mente, quem você é, formando em você o caráter dele. Em Gênesis 33, diz assim: e quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando com os 400 homens, dividiu as crianças entre Lia, Raquel e as 2 servas, colocou servas e os seus filhos à frente, Lia e seus filhos depois, e Raquel com José. Olha, cara, quando a gente entende, imagine se Jacó não tivesse retornado aqui, aquilo que Deus estava pedindo para ele. Tudo bem, José teve o seu processo, sofreu também na mão dos seus irmãos, e por aí vai, todo mundo conhece a história. Mas será que José seria quem ele foi se Jacó não tivesse retornado? Se Jacó não tivesse voltado quando Deus tinha mandado? É só um pensamento. E Raquel com José, por último, ele mesmo passou à frente
E ao aproximar-se de seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-se ao seu pescoço e o beijou. E eles choraram. Então Esaú ergueu o olhar e viu as mulheres e as crianças e perguntou: quem são estes? Jacó respondeu: são os filhos que Deus concedeu ao teu servo. Jacó tinha voltado com toda a sua posse, com o seu dinheiro, com tudo que ele tinha, com tudo com que ele tinha se tornado, para ser servo de Esaú, e não para ser senhor como ele tinha saído. Entenda, cara, a preciosidade de entendermos a nossa condição, e de que quando nós entendemos a nossa condição e nos sujeitamos ao que Deus tem pedido de nós, nós nos transformamos, como aconteceu com Jacó. Então as servas e seus filhos se aproximaram e se curvaram. Depois Lia e os seus filhos vieram e se curvaram. Por último chegaram José e Raquel, e também se curvaram, se sujeitando. Cara, quando um líder, quando você, na sua pessoa, na sua individualidade, toma uma decisão de voltar a Deus, a sua vida impacta todos aqueles que estão ao seu redor. Talvez você olhe e fale: mas eu não sou líder de ninguém. Você é líder de você mesmo. Nós temos que ser primeiro líder de cada um de nós mesmos, desculpe. E quando nós temos as nossas ações conosco mesmo, reflete na vida daqueles que estão ao nosso redor, que nos acompanham, seja ele nossos familiares, amigos, colegas de trabalho, de escola, de faculdade, onde nós estivermos. Quando nós falamos sim para Deus, impacta uma geração, impacta pessoas ao nosso redor. E Esaú perguntou: o que você pretende com todos os rebanhos que encontrei no caminho? Ser bem recebido por ti, meu senhor. E disse, porém, Esaú: eu já tenho muito, meu irmão. Guarde para você o que é seu. Gente, vocês entendem? E estão entendendo junto comigo que é hora de voltar. Talvez você esteja por caminhos que, como de Jacó, talvez você até cresceu, evoluiu, mas que num determinado período, e talvez seja esse agora, Deus está falando para você: é hora de voltar. É hora de retornar aonde você caiu. Você por habilidades que você tem, que eu te dei, ou que você desenvolveu, você até conseguiu desenvolver riquezas, bens, patrimônios, evoluiu como pessoa, mas existe algo que ficou para trás que não está resolvido. E eu volto a dizer, quando nós não resolvemos, nós deixamos de viver de essência para viver de aparência. Não é tempo de vivermos de aparência. Nunca foi, nunca será. Essa semana nós pregamos aí, nas células, sobre a vida de Moisés, quando o rosto dele iluminava, quando ele tinha os encontros dele com o Senhor. Nunca foi, cara, e nunca será para um cristão que quer ser discípulo de Jesus, momentos de vivermos de aparência. Às vezes nós caímos nesse erro, por andarmos com a nossa vida num cotidiano vicioso. Mas Deus está dizendo: não, eu não quero você vivendo dessa forma. Eu quero fazer com você assim como eu fiz com Jacó. Assim como ele fez com tantos outros, cara.
É hora de voltar. É hora de voltar. De voltar à essência. De voltar àquilo que Deus sonhou para você. De viver aquilo que Deus projetou para cada um de nós vivermos. Esse é o tempo, essa é a hora. Temos que nos entregar ao Senhor, temos que viver como nunca nós vivemos antes. Nós já cansamos de ouvir que nós só veremos coisas novas se nós vivemos da maneira pela qual nós nunca vivemos. Fazendo o que a gente está acostumado a fazer, nós nunca veremos coisas extraordinárias, sobrenaturais. Não é confortável retornar. Não é confortável fugir de algumas coisas, como Davi fugiu de Saul. Não é. Mas é no confronto, não é no conforto que Deus transforma. Meninos em homens. Essa é a hora, igreja, de nós avançarmos em maturidade. Essa é a hora de nós deixarmos as coisas de menino, como disse Paulo, lá quando éramos meninos. Não é no conforto que Deus transformará meninos em homens. Deus está nos confrontando nessa noite. Aceite o confronto de Deus. Nós temos que aceitar para que Deus faça aquilo que Ele tem para fazer em nós. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Nos coloque de volta na essência, Pai. Se nós abandonamos, nos coloque de volta, Pai.